Olá pessoal, tudo bem? Eu tô aqui, Vanessa, conversar com vocês. Acordei aqui no meio da noite, me deu vontade de falar, né? Eu vim aqui dizer uma coisinha pra vocês que, assim, não tem nada de especial não, mas são coisas da qual todos os dias a gente lida, né? Diferença entre pessoas que moldou a vida justamente naquilo que elas gostariam que fosse e aquela que também se baseia a vida no certo e errado. É muito difícil a gente desculturalizar essa questão da perfeição no humano, porque muitas das vezes as pessoas não têm aquela situação de um posicionamento mental que a gente está aqui para fazer algo que seria de uma lição para todos, né? Ou seja, na questão do desenvolvimento, da aplicação e também do aprendizado, né? Porque ninguém nasce sabendo, mas o que realmente a gente deve posicionar são situações da qual a gente olha todos os dias e pensa assim: puxa vida, nada melhor do que viver cada momento da vida, né? E não é uma situação simples de ser dita, mas sim situações da qual a gente evidencia todos os dias que não tem uma coisa que eu fale para vocês de uma forma espontânea que não é nenhum segredo. O que realmente eu estou olhando aqui certas coisas é que muitas das vezes a convivência humana é uma coisa muito difícil, né? Cada pessoa, cada ser tem uma personalidade, mas isso não significa que a gente tem que deixar de interagir um pouco como é para ser colocado. Mas eu vou meter num assunto delicado, que é exatamente isso que propicia certas coisas desagradáveis nas relações, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu tenho bastante fé no que realmente eu deposito, né? Sobre a questão de muitas coisas que talvez para muitas pessoas aqui nunca ouvi falar, foram subtraídas e esquecidas com o tempo, mas eu tenho uma fé que é dada pela constatação, né? Não é aquela coisa de você acreditar, como isso foi tão bem perpetuado, no seguinte, que cada pessoa que se fala de qualquer tipo de assunto, ela tem a crença como uma base fundamental. O que eu quero dizer é que às vezes para você ter uma situação de que você olhe bem para a vida, não significa que o que você acredita é aquele fato real, né? Eu estava estudando um pouco sobre a questão de posicionamento de mapa mental. Eu prestei atenção que a maioria das pessoas com quem eu converso, elas têm muito aquela questão de crença na cabeça, mas quando se fala crença, as pessoas já movem logo para um tipo religioso, né, ritualístico. Mas quando eu falo de crença, é aquela questão fantasiosa, dita pelas pessoas e nem viram isso. É a mesma coisa, né? Porque são caminhos diferentes, mas é uma situação da qual a gente se posiciona todos os dias, por isso que é um assunto delicado, é que eu tô vendo que tem muitas pessoas aí que estão
Tô não tendo um toque de despertar, mas aí tá tendo uma catarse linear querendo tirar uma coisa e colocar algo no lugar completamente equivalente ou parecido. Que são as pessoas que se julgam ateias aí, né? Mas o que é um ateu? É aquele que acredita, não acredita na existência de um Deus, mas isso é um termo religioso, como culpa, situações de ritualística, crença, né? Essas coisas do tipo. Mas quando eu falo situação de fé de constatação, são situações da qual a gente lida todos os dias e a gente deposita justamente uma confiança naquilo ali, não como questão de provar para ver, mas é uma constatação assim abstrata, né? Algo que é tão sublime como o ar que a gente respira também. A água ainda é física, ela ainda te traz uma presença calórica ou talvez algo mais gelado. Enfim, depende do que a pessoa sente. Isso é uma das coisas que os cinco sentidos propiciam. No que eu quero realmente falar para vocês é que nesse meio todo que a gente realmente se coloca, é que a gente foi programado para acreditar, né? Mas o acreditar não é no sentido que eu estou falando religioso, eu estou falando em todos os aspectos sociais que a gente vive nessa sociedade aí que a gente chama de laica, né? É muito complicado falar para vocês uma coisa parecida com tudo que está sendo cotidiano, porque foi algo tão bem arquitetado, tão bem posicionado, tão bem orientado que a ponto das pessoas até criarem uma catarse estranha. Como por exemplo, eu estou lá em uma batalha com umas amigas aí, falando justamente sobre essas questões teocráticas, né? Uma coisa assim que é muito difícil quando algo que a pessoa acredita tem que ser imposto. Agora eu vou falar francamente aqui só para ficar um pouco mais concreto o que eu quero dizer. É que tudo que as pessoas falam e depositam na outra, elas acreditam. E esse acreditar é uma coisa assim muito, digamos assim, invisível, talvez existente, inexistente, mas a pessoa leva para a cabeça assim misturado com fé, alguma coisa do tipo. O que é exatamente você ter fé, não colocando no sentido religioso, mas no sentido de você ter um sentido a mais do que talvez o quinto sentido, né? Que eu falo exatamente na minha concepção de ser vivo como o sexto sentido, o sexto estado, né? Alegria você sente, são coisas que praticamente para algumas pessoas comuns são abstratas, né? E que são momentâneas, não são assim algo que eu possa falar para vocês que seria assim que a pessoa fala que o que é real exatamente é você tocar, sentir o cheiro, você ter o tato para constatar aquilo, né? Com as mãos, o olhar, o ouvir. Isso são algo que, para nossa concepção, são exatamente propício, né? Assim como existe o mudo, como existe também as situações de você não ter a disponibilidade de escutar, e principalmente, que é o que está acontecendo mais hoje nesse século XXI, as pessoas não terem um discernimento, de terem a cognância positiva de intelecto para poder realmente fazer algo assim, porque essa questão de você ter um preparo de algo como se fosse uma tomada que está ali pronto, é só ligar, como eu digo na questão cognitiva do acreditar, né?
Eu encaro o acreditar como se fosse uma tomada ligada, né? Então, fica muito difícil a gente, talvez, assim, ter um diálogo, falar com as pessoas, que a gente precisa ter também uma constatação física, como todas as pessoas fazem, né, o comum de tudo, e aquela abstrata. Eu, nesses dias, eu estava conversando com o pessoal também que tem a mesma fé que a minha, e fica muito difícil a gente conversar com as pessoas que só vê um lado benefício, só vê o lado mais, digamos assim, egoístico da situação, que acontece alguma coisa, e as pessoas não acreditam na própria fé que elas têm em tudo, né? Mas é só acredita, mas é o acreditar é uma coisa abstrata, né? A fé já é uma coisa assim que já é embutida como um sentido para nós, né? A gente entende que tudo isso que a gente move socialmente, né, principalmente a distração digital que as pessoas têm, fica algo assim caricato, né? As pessoas estão ali, vou botar um exemplo aí, cristianismo e tal, sem nada contra, só um exercício, só uma comparação esdrúxula, né, que você observa muitas questões imaginárias, né, como o céu, por exemplo, como imagens que se demonstram no sacrifício, que as pessoas têm uma lembrança que para você vencer você precisa passar por algo mais triste. E não é assim, né? O que é realmente constatado como uma plenitude é quando você olha o sofrimento como sofrimento e a alegria como alegria. Mas isso não significa que você seja subtraída dessa realidade. O que eu estou falando aqui não é religião, o que eu estou falando aqui é uma situação, que esse termo que a gente fala religião já é um pouco mais ocidental, né? Que fazem com que as pessoas se movimentem para aquilo tudo que elas têm, né? Hoje mesmo, vou botar um outro exemplo, eu vejo que existem muitas pessoas em moldes operantes, né? Até na política partidária, né? Que as pessoas não percebem a cegueira que elas estão realmente se posicionando, porque eu falei sobre questão de base, e essas pessoas ainda estão naquela situação de que o outro não se deve falar, mas o desafio está todo aí. A gente precisa transformar o pesado em leve, e aquilo que é desconfiável em algo confiável, né? Então, eu estou me posicionando para falar com vocês aqui de um jeito um pouco mais aberto, que eu precisei fazer um rodeio nesse assunto, que acho que o ser humano tem que parar de acreditar, sabe? Acreditar no sentido mais burro da palavra, né? Porque às vezes quando alguém faz algum tipo de comentário sobre o seu respeito, essa pessoa bota na consciência que tudo isso que realmente as pessoas colocam como verdadeiro, absoluto e talvez assim abstrato como concreto, né? Quer dizer, tudo que seja alguma coisa, que seja de um interesse delas, elas têm essa situação de se posicionar como algo real, e não é. Que o que é real é justamente o que você sente, você respirar é real, você sentir o líquido, que seria exatamente a água, entrar realmente no seu estômago, né? Você beber água, né, é importante. Mas essa questão de depositar confiança em líderes, confiança em representantes, isso aí já não é uma coisa que está rolando, né? Eu vou falar particularmente para vocês que eu não tenho posicionamento político nenhum. Eu tenho assim uma situação de que eu acredito muito no comunalismo. O que significa isso? Que são situações de que as próprias pessoas poderiam editar as próprias leis para elas viverem, mas claramente como uma supervisão, né? E também uma situação de que
a gente pudesse expandir um pouco a nossa escolaridade, porque muitos falam de educação, só que essa educação que eles falam é só a base escolar, mas quando eu falo de educação é de conduta mesmo, né? A gente ter planos de que a gente sabe muito bem que a política se tratando sobre a questão de bem-estar, coisas diversas que a gente sabe muito bem, que vive seu dia a dia, economia, dignas, formas dignas de se viver, né? Tudo isso, turma, eu estou falando abertamente para vocês que não existe algo assim fantasioso que faça com que todas as pessoas ainda tenham nesse regime que eu estou falando, né? Porque, assim como todo mundo fala que a situação que se diz assim mais comunitária ainda não se expandiu por causa até do pouco intelecto que as pessoas têm, né? Principalmente países como o Brasil, que é muito difícil a gente realmente ter um lado mais propositivo. Agora, infelizmente, a gente está indo para um caminho mais besta e mais imbecil, que as pessoas querem se posicionar de uma maneira que aquele que vence a narrativa está sempre em alta escala. A pessoa se diz influencer e fala muito bem que tem que ser uma referência ótima para pessoas. Eu praticamente não caio mais nessa, não. Realmente eu quase caí em 2020, né? Eu era presidente local aqui do PMB aqui, e eu estava acreditando, né, em mim, que eu poderia ser algo na política melhor, fazer algo assim mais idealista, né, como eu mesmo sou. Mas são poucos que escutam a gente, né? Mas não é que essas coisas funcionam, porque infelizmente esses palhaços que vão atrás dessas leis aí que a gente tem, elas se colocam assim como igual aquela história da selva, né? Que o burro sempre fica em destaque. É que é o burro, é a gente que tem essa questão de crença da crença, né? Que não tem nada de depositação de fé de que vai melhorar, né? Sendo que as próprias pessoas que fazem isso por si próprias e também conduzi-las para um lado um pouco melhor. Eu, particularmente, a minha militância é muito, digamos assim, pé no chão, né? Eu falava assim às vezes de um jeito, na maioria dos vídeos que eu tinha eu já até apaguei, porque eu tinha um outro tipo de consciência, agora minha consciência agora é outra. Eu sei que por trás de muitas coisas que a gente rege aqui, muitas pessoas falam pela gente, não a gente pelas pessoas, né? E a gente fica, infelizmente, bancando a pessoa na colheira e a gente vira mão desoperante dessas pessoas, sem se poder fazer nada. Então, hoje eu tive uma conversa com uma pessoa, a pessoa é tão, assim, cartesiana, que ela não estava deixando nem eu falar, ela estava falando por conta própria e tendo certeza absoluta do que ela realmente posicionava na vida, o tal do acreditar, né? Isso não está só na política, está na religião, está em tudo, como eu mesmo falei. Mas o que exatamente a gente poderia lidar como constatação? A constatação é quando a gente faz algo que a gente tem no dia a dia, que a gente não está muito satisfeito e a gente não dizer que é assim mesmo. Porque esse tipo de regime que se posicionou, da qual as pessoas olham e falam, é assim mesmo, nunca vai mudar, não é assim, por dois motivos. Primeiro, a educação básica que é precária, se aproveitaram de uma situação de que as pessoas ficaram praticamente acéfala para certas coisas. Elas entram. Eu fico observando cada grupo que existe, né? Aqueles que não se tem um posicionamento de. Tem discussão, mas não tem um posicionamento propositivo como os meus. E as pessoas não olham, né? Como por exemplo, essa situação de que pegam pessoas que na sociedade agora são conhecidas como pessoas trans no caso, e fala muito sobre a questão de que se precisa entrar no banheiro feminino, coisa e tal. Agora, se falar qualquer coisinha baseada nisso, a gente é cerceada literalmente. No meu jeito de pensar e na minha maneira que eu comecei, não se tinha essa situação que tem agora. Mas eu não vou dizer que é atraso ou colocação assim, porque isso é uma forma
Que as pessoas, eu vou falar mais uma vez sobre isso, sobre a questão de se sentir descolada na sociedade, sendo que é uma ilusão completamente constatada nisso. Eu sei por mim mesmo. Então, falando abertamente para vocês de uma forma bem pensativa, eu tenho realmente um pouco assim, não é questão de pena dessas pessoas. Eu olho assim de uma maneira que elas podem até estudar bastante, mas é só para realmente evitar debates e não trazer algo de solução, né? E fica nessa coisa, porque praticamente a política e a religião no Brasil, ou coisa do tipo, ficou muito caricata, né? Ficou bastante, digamos assim, imbecilizada pelas próprias pessoas. Mas isso não foi uma situação delas, não foi responsabilidade delas. É porque as sociedades foram feitas para ser as coisas assim. Eu não tenho pena nenhuma, porque foi uma escolha que esse povo fez. Não significa que eles estejam errados, mas foi-se um regime inconsciente que foi colocado, implantado aqui, porque praticamente a bola da vez agora é o Ocidente, né? Quando eu era criança, eu olhava muito aqueles lados do Oriente Médio e eu percebia que ali era um lugar muito errado, porque tinha muito passado, muita religião ali que era castradora de pensamento das pessoas, principalmente censura, né? E então, aqui no Ocidente está uma coisa muito pior que isso. E a gente, praticamente, como sobreviventes e vivente aqui dessa parte do Ocidente, a gente é só galinha, né? Eu vou fazer uma comparação aqui, que é como você pegar um porco e jogar dentro de um poço e os ratos estão lá embaixo. Eles devoram tudo. Foi como a ilusão de a gente se achar realmente posicionável para se sentir importante. Mas o que acontece é que quando eles colocam ratos, né, como comparação, é a gente mesmo. E até a gente devorar um ao outro, né? Então as pessoas não perceberam que esse negócio de jogada de um lado, jogada de um outro, elas não perceberam que elas estão contra as próprias pessoas que poderiam ser aliadas delas, né? E aí a gente vai vivendo e sobrevivendo a esse tipo de coisa, porque praticamente o único jeito das pessoas terem uma saída para isso tudo, porque não tem vencedores nessa batalha, aliás, qualquer batalha não existe vencedor nenhum, né? As pessoas falam vencer na vida, se posicionar de uma maneira. O que é realmente uma sociedade é importante? A coesão entre nós, pessoas que estamos ali juntos e que fazemos essa sociedade melhor. Mas infelizmente, o que vem acontecendo? Situações para emburrecer as pessoas. Hoje mesmo, eu fingi uma situação dentro da loja americana que eu não estava entendendo sobre a questão das promoções de chocolate. Mas eu percebi que a pessoa que estava ali, ela é até média inteligente, porque quando eu falei que tinha assim, uma promoção que leve dois por tal preço, eu falei com ela assim, mas deveria ser essa promoção aqui pelo que está aí mostrado aí, né? Mas aí ela insistindo para mim que o meu jeito de pensar era uma coisa errada, que o jeito que estava ali é certo, mas eu não falei assim, não estou constatando isso não. Eu estou falando que isso aí é pegar bobo, porque a pessoa vai, pega o produto, vai pelo preço ali que está sendo colocado, e a pessoa vai lá, chega no caixa, ela sabe que vai se auto-enganar, que é outro preço. Aí ela, por não passar vergonha, ela continua para mostrar a soberba que ela é, que não é para ser, isso, o ser humano não é para isso, se coloca de uma situação que ela precisa levar, que não foi auto-engano. Era esse o sentido do assunto que eu estava querendo dizer. Mas aí eu entendo, né, que se for assim, duas caixas de bombom por R$ 20, aí ficaria duas, claro, 40, né? Eu entendi isso. Só que aquilo ali é uma espécie de pegadinha, né? Que a pessoa olha para aquilo e ela vê que no outro caso lá, leve 2 por 27. Aí a pessoa se acha que está na vantagem, né? Sendo que tem uma subtração de R$ 14 assim no meio. Mas não no sentido de que seria uma vantagem para a pessoa.
Quando eu falo a subtração de R$ 14, o que eu digo é na situação que ela acha que está pagando barato, mas é o preço que está ali. E eles colocam uma coisa absurda, né? Altíssima, estava R$19,90, né? E a pessoa falou assim, leve por 27,2. Eu entendi tudo. Só que você fala, mas se fosse 2 pelo preço normal, ia sair 40. Eu tava assistindo essas coisas, aí é uma besteira total. Mas aquilo é o preço mesmo que tá ali escrito, né? Não é que seja 19 cada um, era praticamente ali era 14 mesmo. Entendeu? Não tinha no que dizer ali. Aí ficaria exatamente o preço, né? É muito complicado falar isso com a pessoa. Aí a pessoa, mas se fosse assim, ia sair 37. Eu falei, não, querido. É que ocultadamente esse era o preço ali. Você pensa que está indo uma promoção, mas está indo pelo preço normal. É o único jeito que eles têm de enganar as pessoas. Então, turma, o que eu tô querendo dizer para vocês é que a vida tem essas pegadinhas de trazer as promoções, tem tudo pra gente, e a gente cai fácil. Tanto o exemplo de referência, a televisão, o que você vê na internet, a política e tudo mais. Pessoas que se dizem militantes, elas sabem muito bem que tem uma agenda oculta, né? Eu, por exemplo, caí nessa também desses caras que não são todos, mas poucos ali que até achei curiosa a ideia da astrologia, né? Bem interessante. Mas não é aquela questão da astrologia pop, é uma astrologia assim mais voltada para uma situação de pessoas que estão apontando assim os erros do passado, e muita coisa ali do passado foi subtraída pra gente, né? E a gente não sabe, né? Porque falar de signo, mas signo é e sol é porque sol é vitalidade, né? As pessoas não entendem esse tipo de coisa. Acha que você ser do signo tal, você se comporta de tal maneira, não é. É uma questão assim de olhar o certo, né? Eu nem sabia dessa questão também lá atrás, né? Que existia um regente do ascendente, que é o planeta. Isso é o que caracteriza a gente. Eu acredito muito nessa parte, né? Falando não numa forma de crença, mas uma forma constatada. Eu tenho muita energia de Marte comigo, né? Eu sempre estou ali atacando, né? Mas no sentido idealista para provocar pensamentos, né? Situações da qual a gente vive todos os dias e entender que não é algo que faça com que as pessoas vivam convencional, né? Eu sempre acreditei no potencial daquele que tinha um mínimo ali, né? Porque é pouco visado, mas aí chega de surpresa e começa a fazer algo significativo, né? Porque às vezes tudo que é apoteótico muito grande, as pessoas olham com um olhar de que não, isso é referência total, e não é. Turma, falando sério e francamente para vocês, toda relação humana que a gente se posiciona como ser humano socialmente dizendo, são relações inconspícuas. E o que é isso? São situações da qual você lida com aquilo ali, foca na tua realização, na tua lição, né? E depois você se demonstra ser o papel do que veio para desenvolver, aprender e aplicar. E não essas coisas que tem por aí de reação, você se posicionar de uma forma que precise ter engajamento para que você se sinta melhor e maior do que as outras pessoas, né? Eu vejo também uma situação que é muito polêmica, que eu faço muito, sobre até a maneira de se abordar o nosso sentimento pessoal para outra pessoa. Eu não fico muito à vontade de falar sobre o budismo com algumas pessoas, porque a própria relação que a gente tem com a sociedade, independente daquilo que a gente vive ou sobrevive, o próprio jeito de nós sermos já é uma forma de, quando a pessoa nos conhece, já é uma forma assim de trazer ela para o conhecimento. Porque aí vai se movendo pela curiosidade, a pessoa vem, não importa a condição e a forma da qual a gente vive ou sobrevive todos os dias. O que importa é que a gente está ali movido para que a gente não cause sofrimento em cima de outro sofrimento, né? Como por exemplo, pessoas assim como eu que foram talvez assim subtraídas, né?
elas se sentirem tão intragadas na situação social que ela começa a causar sofrimento também. Gritar, xingar, falar um monte de besteiras. E pra mim eu tenho muita pena dessas pessoas que não são vítimas disso não, entendeu? Eu realmente, quando eu falei sobre essa questão de banheiro, eu estou falando muito abertamente aqui com vocês, que na prática, quando vem esse algoritmo, quando se vem a agenda, eles falam que mulher trans é mulher, coisa assim. Não estou falando que a base social da vida ou para o universo isso seja importante. É bom a gente, pela lei, lutar pelos direitos para a gente não se sentir subtraído, eu concordo, mas tem coisas ali que a pessoa vai lutar a vida inteira e vai continuar a mesma coisa, mas é porque não é somente que esse sistema foi feito para ser assim mesmo, é porque é o auto-engano das pessoas. O que seria adequado ali? Você falar o problema e apresentar soluções. Alguém apresenta? Não. Quando eu falei alguma coisa, eu sempre digo assim: não tire a coisa, mas procure efetivar um propósito para que tenha outra coisa no lugar que seja efetiva para todos. Como, por exemplo, nessa história eu falei muito sobre a situação de que precisava ter um banheiro para as duas pessoas. Agora, tudo que é público a gente sabe muito bem, as pessoas não querem se misturar, têm uma ideia muito binária sobre a vida, mas elas não entendem que esses tipos de agenda que as pessoas estão sendo levadas é para que a gente fique sempre um contra o outro, né? Porque, infelizmente, apareceu um lado mais assim, atrasadíssimo e que não se entende que estão se sentindo para trás e nem querem se sentir. Vai ter a globalização versus o anti-globalização. E aí as pessoas se demonstram exatamente naquilo ali. Eu defendo a pauta do que eu sobrevivo? Sim, defendo. Mas não veementemente, como esse é para ser, porque a gente acaba se tornando escravo justamente dessa situação. A neo-escravidão moderna é quando você milita por uma coisa que não está fora do seu alcance, que não tem nenhuma disponibilidade para isso. O que se tem são justamente pessoas fazendo outras de fantoche, né? Assim sucessivamente. Né? Eu sei, porque teve uma vez que eu trabalhei numa situação que era uma de pirâmide financeira, e eu estava percebendo que eu estava sendo manipulado, né? Porque muita gente achava vantagem que você ser um comprador, depois você seria um efetivado, um vendedor também. Dali já estava começando um negócio de multinível, aquela coisa toda, e estava me instigando muito para esse tipo de coisa. Eu até me dei muito bem nisso. Mas aí quando eu saí, que eu estava vendo que eu estava me sentindo uma pirâmide que tinha gente para cima e gente para baixo, era uma situação assim quase que surreal, né? Então, você cresce e fica aquele nível. O de baixo cresce e fica aquele nível dele. Aí vai subir na pirâmide e vai vendo assim. E aquele que está sempre lá no alto vai ficar no alto. Às vezes vai vindo o meu esforço, do esforço que está de gente debaixo de mim fazendo assim. Isso é o que está a política hoje. E a esquerda diz tanto que defende o povo, elas entrou numa situação que está aí nesse jogo também. E qual é o nome disso, gente, que eu falo aqui para vocês? Neoliberalismo. As pessoas, por elas se acharem que estão se sentindo livres, elas estão realmente se entrando numa prisão, né? A corda, né? Que é do fantoche, eles não cortaram, não se sentiram abertamente para dizer que esses tipos de moldes operantes novos da sociedade eles são os mestres dos fantoches que estão lá em cima. A complicação toda é como a gente vai explicar para essa turma toda que ainda está 80% ainda dormindo sobre isso, explicar para elas, né? Porque infelizmente, eu vou falar no ponto de vista da minha fé mesmo, que é o budismo, a gente francamente, algumas pessoas dizem assim, ah, mas século XXI será o século das ilusões. O mundo, para mim, a minha fé constatada, não naquela questão, assim, a fé do corpo mesmo, constatada, não do coração como as pessoas falam, que desde que algumas figuras históricas importantes para a nossa existência
cessaram de existir fisicamente aqui, a gente está em constante ilusão. A gente sabe muito bem que eu não devia falar uma coisa aqui, mas eu vou falar, mas é algo que eu posso dar o significado, é que no tempo que as pessoas pegam o D, o, o E, o U e o S, né? Fala que se tirar o D e o S fica eu. Aí eu boto sempre duas aspinhas, né? Tanto no começo quanto no final. Que esse tal Deus em que as pessoas se movem e acreditam é nada mais nada menos que esse sistema que a gente vive aí, né? Até o próprio meio financeiro também é desse jeito. E então, quem vive a crença da crença tem muito aquela esperança, vou acreditar, tudo mais, sem desdenhar a fé das pessoas, claro, né? Porque a fé eu já falei que é um meio de constatação e não uma situação de cegueira, que eu vejo até, digamos, alguns moldes operantes até dentro do próprio budismo Mahayana que não tem uma situação de discernimento de alguma coisa movida à realidade que se poderia entender com simples esclarecimentos puros e efetivos, né? Mas deixa que realmente todas as pessoas têm direito de ter fé, eu não subestimo isso e nem quero subestimar isso. Até porque eu sou um ser vivo também, eu tenho muito essa esperança também, né? Não no sentido ilusório, mas no sentido de constatar que eu tenho fé que o Cocerufo vai acontecer um determinado período, um ano, né? Enfim, né? As pessoas entendam, de uma vez, que esse desenvolver, aprender e aplicar que nós temos é algo que vai mover exatamente ou move o ser humano, e não essa questão de disputa como a gente está hoje, né? Porque quando eu falei que eu ia parar com esse negócio de querer vencer na vida, não é que eu tava falando que eu ia desistir da sobrevivência, mas é adquirir exatamente uma vivência, né? Uma situação assim que eu olhe e vou dizer assim, eu produzi isso, eu consegui efetivar isso, que é o mais importante. Fazer essa ideia de tocar o coração das pessoas, o corpo delas no sentido do que elas realmente são para a vida, né? E o que elas vieram realmente no interesse de vir até aqui, até para extinguir também a miséria mental, a miséria de todos os aspectos, mas sim trazer algo significativo que seja para nós seres humanos, né? Que seria algo compreensivo e colocativo, até para que a gente desvende esse mistério do que realmente todos nós viemos aqui cumprir como lição, né? Que eu não boto missão, porque isso é uma coisa assim até um pouco infantilizada, né? Que a pessoa começa a se sentir muito importante. Mas a lição principal é fazer esse chacoalhão do acorda, não no sentido de que a pessoa precisa acordar na marra, não é assim, que são coisas que são realmente gradualizadas, mas entrar e conscientizar pelo caminho, porque eu, praticamente, quando a gente consegue desmistificar essa questão da crença, ou essa questão de que as pessoas ainda estão aqui, ainda botando algo que seja abstrato e que nunca vai acontecer, é muito difícil. O que a gente tem que ter fé como constatação é todas as coisas que a gente deposita exatamente algo necessário, mas aquele abstrato realmente real que a gente sente como o próprio vento, a própria maneira da gente extinguir a fome todos os dias quando a gente realmente se alimenta, né? Mas a gente se alimentar justamente de algo que nos move todos os dias, que é exatamente esse depósito que a gente tem a fé no universo mesmo, né? E em todas as situações que a gente está aqui especificamente para superar no sentido da dificuldade que a gente tem todos os dias, né? A má interpretação das pessoas, a situação que realmente elas não entendem de onde saíram, porque infelizmente a gente está gerando o negativo, que é assim, pegando sofrimento, gerando mais sofrimento,
mas ninguém está realmente, não como uma questão de uma fé no sentido de conseguir racionalizar as coisas, mas entender que a nossa vida não é pegar sofrimento e gerar mais sofrimento. Porque, por exemplo, uma pessoa acha que o outro está fazendo ela sofrer. Ela acha que tem que fazer o outro sofrer também, porque acha que isso é uma vantagem, mas não, é uma coisa que é um ciclo vicioso. E aí vai se movendo aí nessa roda obscura de samsara, que é o mistério mesmo. É quando a gente não cai nessas ilusões, quando a gente não tem essa situação de que a pessoa diz que está construindo algo físico e diz que a delas não é. A própria terra que a gente praticamente mora é emprestada. E isso não é uma situação que a gente, por exemplo, uma pessoa que tem essa ideia de patrimônio, elas se posicionam sempre dizendo assim, essa casa é minha, esse terreno é meu, essas coisas assim, isso não existe. Existe aí para a lei dos homens, assim, que diz pra gente que isso é importante. Não significa que eu não vou ter um dia, ou eu já tive talvez. Mas o que é mais importante para mim? É estar aqui e fazer com que eu me posicione na minha mente todos os dias para que o sofrimento não seja tomada conta e tragada para ele, né? Porque eu vejo muitas situações das pessoas aí ter apego, coisa do tipo, não vou dizer que eu tenho, mas é uma coisa desafiadora. Todas as pessoas têm, os seres comuns têm. Mas para mim, que é uma pessoa, digamos assim, que recita o Mahayana, né, como algo de uma fé constatada, né, eu prefiro, assim, me entregar à própria esperança daquilo que eu sou capaz de fazer. Ou seja, me posicionar-se de uma forma de que meu próprio talento vai trazer algo que seja reconhecida talvez por algumas pessoas, até minha própria capacidade mesmo de conseguir discernir exatamente esse mistério da nossa vida, né? Porque tudo que a gente faz aqui, essencialmente, né, de algo escrito, são coisas da qual a gente vai evidenciar um dia, né? E vai se voltar ou a favor da gente, ou talvez uma forma assim mais, digamos assim, desafiadora, né? Para não dizer assim que muita gente fala obstáculo, mas eu prefiro dizer desafio mesmo, porque foram situações da qual a gente inconscientemente a gente conseguir compreender que tudo que a vida a gente faz volta que nem bumerangue, né? Então as pessoas também se esqueceram um pouco desse tipo de coisa. Então eu só estou tentando a partir de agora, né, também fazer algo significativo, que é por isso que eu falo essa hora da noite, né, para não ter muita aquela audiência, mas é assim uma coisa que a pessoa se entretém, ela faz essa reflexão todos os dias, porque assim é importante a gente trabalhar, é importante a gente fazer algo significativo para a sociedade, mas a gente tem que fazer mais por duas coisas, principalmente no que a gente foi colocado como lição daquilo que a gente criou e situações da qual a gente está sendo importante para várias pessoas, né? Eu realmente, essa semana eu tive uma notícia assim, muito engraçada no sentido de que uma pessoa chegou para mim e falou que estava dando trabalho para mim. Eu falei assim com ela, para mim é uma satisfação em tanto ser útil para alguém, né? Que eu acho que isso é o mais importante. Se todas as pessoas pensarem isso, que a gente está sendo útil para alguém, mas não no sentido de ganhar algo em troca, mas assim uma situação de se sentir satisfeito de que você foi útil não para um sistema, mas útil para condensação nossa no universo, que a nossa energia ela seja completamente assim transformada em algo propositivo e positivo, que é isso que é o mais importante. Eu penso assim, ser importante para as pessoas, ser útil, ser colocada não como rebaixada, mas como uma pessoa assim que, pelo menos a pessoa lembrou de mim por eu ter sido empenhada nesse tipo de situação, né? Mas que depois a gente não receba grosseria, né? Essas coisas do tipo, que esse que é o desafio principal, porque o ser humano,
infelizmente, ele tem uma agressividade, tem uma estupidez muito grande até. E a gente fica em situações que hoje mesmo eu até, digamos assim, eu presenciei, que a pessoa falou assim, eu falei assim, pô, mas se pelo menos o lado progressista fosse até a base, e fosse até as pessoas conversar, né, tudo bem. Aí a pessoa falou assim, ah, mas elas são isso, aquilo, que tem nazista, sei o quê, mas aí o que acontece? A pessoa não tem um espírito de resgate. A gente tem que ter uma mentalidade, né? Como o próprio reverendo disse para mim, que a gente tem que ter uma mentalidade assim, igual a do Bodhisattva Fukyo, né? Que ele não se importava muito com os insultos, mas a gente tem que ter aquela resiliência de que se ele conseguiu, todos nós temos a capacidade de conseguir, mas são poucos os dons a gente suportar realmente um insulto de alguém. A gente foi educado para ser agressivo. Principalmente eu que tenho energia de Marte, que é muito complicada também. Mas aí a gente tem que condensar essa energia até como uma força de usar uma forma de usar essa força como prova de que a gente está aqui para resgatar mesmo, né? Não para se resgatar também, mas resgatar as pessoas que estão nesse tipo de condensação complicada, né? Porque ó, o nosso universo é muito grande. Aí eu falo para você que tenha dúvida naquilo que eu estou falando. O que é mais grandioso? É o ser humano que, visto lá da. Não sei se eu vou falar certo agora, me desculpe aí se eu vou falar errado. Que eu não sei se é a Europa que se fala, né? Uma das estrelas que tem lá de Saturno, ou de Júpiter, eu não sei, depois vocês me corrijam aqui. Ó, que Carl Sagan, quando se posicionou no sentido do que é a Terra, de longe, né, quando colocou a Voyager em direção aqui, como é que ele enxergou a Terra e botou para nós observarmos de volta? Que é um pontinho azul no universo. O que é mais importante? Você desperdiçar a sua vida num pontinho azul e ficar perdido aqui nesse ciclo vicioso, ou encontrar mundos até menores ou mais vulgares no sentido do qual a gente vem produzindo, ou ser tão grandioso quanto o próprio universo, né? Que é o mais importante para a nossa existência aqui, mas não no sentido grande de ser maior ou melhor do que a subliminar, a ideia mais sublime do que é o universo, que se ele é grandioso por natureza, e nós podemos ser grandes na excelência também interna, né? O que dirá exatamente uma vida humana aqui, né? Que é tão limitada, a gente não vive nem 120 anos, né? A gente desperdiçar a nossa vida preocupada com o que o outro vai fazer conosco, né? A gente entender que a gente precisa se defender, eu sei, mas o único jeito da gente se defender mesmo é a gente depositar a nossa fé, a nossa constatação de que a gente precisa mentalizar na nossa consciência de que certas coisas não devem acabar, mas sim ser transformadas, né? A gente tem aquela esperança de que tudo que for vulgar, estúpido, coisa da qual a gente vive e sobrevive todos os dias, seja transformado. Eu já vi muitas pessoas perto de mim que foram praticamente arrogantes e que foram até transformadas até na pior maneira. Mas ela continua com aquele ímpeto ainda, continua, mas aí tem que se canalizar para o lado certo, que seja positiva para todos, né? A gente colocar a importância na existência de todo mundo, não esse descarte horroroso que a gente vê nessa questão de sistemas, de situações políticas, de situação religiosa, né? Porque eu sempre frisei muito isso aí, que as pessoas só até contra mim, que eu não encaro o budismo como religião, eu encaro assim como uma conduta para a nossa vida, né? Isso foi a minha concepção de mundo que fala isso, né? Porque mas quando se fala fé, aí a pessoa fala religião, mas eu digo que é uma filosofia
que se posiciona no ser humano até para a gente se desfazer desse encanto, né, de competição que a gente vive, né. Eu tenho, digamos assim, umas pessoas ligadas a mim que é extremamente desafiadora nisso, né, e eu sempre falo para a pessoa, e não é uma coisa que é um preceito, é uma coisa que a gente deve dizer todas as vezes, né, que quando vem situações complicadas, isso também eu estou falando do ponto de vista geral, que a gente tem que pensar sempre assim, ou até falar com a pessoa se a gente tiver muita raiva interna e a gente precisa resolver e canalizar para o lado certo, né? Se levar muito pelo prazer, mas a gente tem que botar na cabeça assim, transformar o veneno em remédio. Essa é a essência, porque a luz não é aquela coisa de você estar isenta de situações que as pessoas comuns da sociedade que não são budistas ficam falando de uma maneira até superior, sabe? Mas situações da qual a gente passe com resiliência, com entendimento que a gente sabe que a ignorância impera nesse mundo no sentido educativo e cognitivo das pessoas, né? A gente sabe a natureza, né? Como, por exemplo, a gente sabe que a gente tem duas amígdalas que tem no cérebro que a gente se posiciona de uma forma que a gente fala que são os dramas reptílicos que nós temos, né? Que é uma coisa até falar que é a espécie, que é sempre voltado para disputa, para o caráter de combate, alguma coisa do tipo, né? É claro, a gente precisa se defender sempre. Não significa que a gente vai aceitar passivamente um desaforo, mas o ponto positivo é que a gente sabe muito bem na nossa consciência que muitas pessoas que adquirem isso, elas não têm consciência nem de por que elas são assim. Se julgam vencedoras porque acham que tem todos os tipos de coisa material, mas felizmente as pessoas olham, né, e falam que isso é o mais importante, mas é importante para o seu bem-estar próprio, né, que as pessoas poderiam se satisfazer e que se tiver muito também compartilharia com as outras pessoas. Eu, particularmente, da minha infância, fui uma pessoa assim que eu ficava muito triste, né? Porque eu fui crescido assim numa família média, classe média, né? É, às vezes olhava alguns amigos meus e tinha aquela situação de que eles tinha até umas novidades que eu não tinha, mas algumas coisas que eu tinha até uma satisfação, mas assim, a gente nunca se sentia satisfeito porque eu achava que tinha que buscar tudo, mas o buscar não é algo satisfatório, o que a gente precisa é construir. E o que a gente precisa construir, já que a gente não tem como constatar materialmente, né, porque isso não vai te trazer algo que te faça melhor do que outra pessoa, mas sim algo que tu vai se sentir mais estúpido e tal. Não é que a gente não tem que batalhar pela nossa vida, nossa sobrevivência, claro. A gente precisa lutar pelo nosso bem-estar, concordo. Mas o que é onde eu quero chegar é até onde a gente não vai se sentir vazio quando a gente tem certas coisas adquiridas, né? Como amizade, como a obtenção da nossa paz na nossa vida, né? Dizer que está faltando alguma coisa, vai estar sempre faltando alguma coisa porque o ser humano sempre busca o mais, o mais, o mais, o melhor, mas o que eu quero constatar e falar para vocês que quando a gente se sente satisfeita justamente naquilo que nós temos a oferecer, né? Principalmente essa questão de se sentir útil para a gente mesmo e para as outras pessoas, isso que é o mais importante, né? E fora a constatação que a gente precisa realmente dizer para alguém que a nossa existência é dizer que a gente é importante em todos os aspectos, né? No que a gente adquire, que a gente faça de algo melhor e mais sublime. E sabendo que tudo que a gente adquirir aqui vai acabar um dia ou na mão de outra pessoa ou pra gente mesmo, né? Eu vi muitas coisas acontecerem, né? De eu sobreviver assim até dentro de uma casa que a pessoa não estava se motivando muito, mesmo
tendo uma vida completamente, assim, para muitas pessoas invejável, né, no sentido disso. Mas isso não importa, né? O que importa é como a gente está acompanhado, a gente ser feliz, chegar talvez lá no futuro, no final da nossa vida, e dizer que a gente constatou uma amizade muito grande, né? Compartilhando um lugar bem grande e estando ali com as pessoas, no sentido de conviver como elas são, né? Ser o amor incondicional, não a paixão incondicional, né? Pegar as pessoas e não aceitarem do jeito que elas são, assim, do jeito que a gente vê. É uma coisa muito difícil quando a gente olha para as pessoas e olha com um olhar de raiva, de dizer assim, como é que ele conseguiu? Como é que aquela pessoa conseguiu? Como é que essa pessoa conseguiu? Porque aquela pessoa que olha para outra e diz que ela precisa se esforçar muito para ter tudo, para mim já é uma pessoa que já foi praticamente castrada em muita coisa. Por que eu estou dizendo isso? Que tudo que a gente adquire deixa por aí. Muitas pessoas dizem assim, ah, mas tu tá pensando que não tem nada, é importante, não é questão de ter alguma coisa ou não ter. Assim, da gente dar valor ao que a gente tem por enquanto, pra gente ter uma ideia de adquirir um pouco mais de sossego, espaço, né? Quando a gente abre o nosso coração constatado ao nosso corpo mesmo, né? E não se conformar com migalhas, né? A gente se conformar que a gente está aqui praticamente numa lição importante e trazer para as outras pessoas uma perspectiva de vida, né? Eu digo assim, qual era o meu sonho que eu tinha na minha adolescência? Era fazer o que eu estou fazendo hoje, né? Era realmente se satisfazer sexualmente no corpo, né? Me olhar no espelho e me sentir satisfeito. Segundamente, ter uma vida melhor, né? Que eu trouxesse conforto para mim e para minha mãe. Em certa parte eu já consegui isso. E eu só espero, né, que o meu terceiro desejo seja realizado, né? Conhecer o mundo assim tal, no sentido mais, digamos assim, de conhecimento possível e viver a vida de uma forma que eu me sinta satisfeita todos os dias, né? Que eu encontre pessoas de muita qualidade pelo caminho e que me faça feliz, né? Feliz no sentido que eu já sou feliz, mas felicidade que eu digo é aquela questão concreta, né? Aquela questão de que todos os dias você está aqui essencialmente com o espírito assim mais elevado da forma mais tranquila que nada te abale, né? E você ficar numa situação que as pessoas olhem para você e digam assim, pô, eu fico muito orgulhosa de estar do teu lado porque você é uma pessoa que não importa o jeito que você seja, mas que eu me inspirei um pouco em você. Eu me inspirei no sentido do que eu olhava para você, mesmo que a pessoa ache que é do jeito dela, mas pelo menos ela conseguiu vencer o espírito do orgulho, olhou para o outro e viu que tem uma esperança. E a gente está perdendo muito esse tipo de coisa, até a ponto de que você olha a dissonância cognitiva das pessoas, ninguém está rindo mais, as pessoas estão numa situação de que precisa se ouvir o outro, mas o que está acontecendo agora essencialmente? Está difícil. As pessoas estão castradas praticamente, né, por todos os tipos de algoritmos possíveis que tragam todas as situações que elas se sintam inferiorizadas, né? E se sentir inferiorizado não é muito bom, porque não tá, a vida não está nesse negócio de superior e inferior, está numa situação de qual você se entenda que a sua existência você vai gradualmente substituindo certas situações e pensamentos, né? E aí você extinguindo isso tudo, você leva um pouco mais. A única coisa que você precisa lutar é para sua sobrevivência no sentido de você ser você mesma e não ser outra pessoa. Acho que é esse que é o recado que eu queria dar hoje, né? Que é o mais importante. Eu precisava fazer essencialmente esse desabafo. E sejam vocês sempre. Nunca deixem de rir espontaneamente,
viver a vida de um jeito que vocês fiquem encastrados, no sentido de que você olha assim, muda, parece até que a pessoa tá viva, mas ela não, ela levanta, mas parece que não tem vida, igual Frankenstein, né? Que a pessoa olha para você, não tem uma reação animada, uma situação da qual ela vive. E deixar esses espíritos de obediência, né, que tragam que as pessoas se castrem muito. O que tem que ser espontâneo exatamente é tudo aquilo que a gente está aqui para a disponibilidade da vida, né? Importa. Não importa o que a gente não tem a oferecer, o que tem a oferecer, o que importa é você estar bem com você mesmo, né? E a felicidade é o mais importante para si mesma e para as outras pessoas ao seu redor, e compartilhe isso. Muito obrigada, agradeço muito quem me ouviu até aqui e um abraço para vocês todos. Sejam espontâneos. Obrigado.